Sou portuguesa e este episódio que vou partilhar passou-se em Berlim, Alemanha, onde vivi durante algum tempo. E passou-se precisamente no momento em que fui registar a minha morada. Na altura, por ainda não estar confortável com o alemão, pedi a uma amiga que viesse comigo, uma amiga que também é portuguesa e que também é uma mulher negra, mas que vivia na Alemanha já há algum tempo, há mais de 10 anos. E então ela aceitou ir comigo. Antes de ir, porque já é muito difícil em Berlim arranjar um espaço, uma casa, ou um apartamento, uma vivenda ainda mais, com a possibilidade de registar a morada, porque precisas de registar a morada para acederes a outros direitos, não é? Para o trabalho e seguros de saúde. E então esse processo já é bem complicado em Berlim, mas assim que eu consegui uma casa, estava a arrendar um quarto, numa casa muito, muito, muito grande, eu tratei de fazer o contrato, que é um dos documentos necessários para apresentar. Não é a junta de freguesia, mas vamos dizer, na junta de freguesia, para me registar. É o contrato e o bilhete de identidade, ou passaporte. Então, quando eu fiz o contrato, fiz com uma colega de casa que é alemã e que é branca e que era encarregue por esse tipo de burocracias. E então, como a casa era muito grande, já muitas pessoas estavam registadas ou tinham-se registado na casa. Regularmente estão sempre pessoas a registar-se na casa. Então ela também, perguntei-lhe como é que era o processo de ir à junta e de me registar, o que é que eles pediam. Ela disse-me que era bastante simples. Ela, sendo, pronto, uma mulher alemã, branca, disse-me que o processo era bastante simples, que era apenas mostrar os documentos, os tais documentos, e que era rápido. E então, no dia em que eu consegui a marcação, eu fui com a minha amiga e não foi assim tão simples. Basicamente, a mulher que nos atendeu, ela desconfiou dos documentos que eu lhe dei em relação ao contrato da casa, onde estava comprovado que alguém me estava a abrigar e que eu estaria a alugar um quarto nessa casa. Ela desconfiou do facto desse alguém, nesse caso ser uma entidade coletiva, não ser uma pessoa só, ser uma empresa. E então, apesar de muitas pessoas estarem registadas nessa casa pela mesma empresa, porque na verdade a casa é também uma empresa, mas isso é outra história que não tem nada a ver. E então esse foi uma das questões que ela levantou, um dos primeiros possíveis impedimentos, porque ela não estava a acreditar, e mesmo tendo acesso ao computador e ver todas as pessoas que estavam inscritas ou registadas naquela casa, ela foi, pronto, mostrou-se relutante e foi perguntar aos colegas e os colegas disseram-lhe que era normal. A outra questão foi com o bilhete de identidade. Naquela altura o meu bilhete de identidade, que é o português, estava
estava prestes a caducar, eu acho. Pronto, ainda tinha alguns meses. Não sei, 3 meses, já não me lembro. Mas isso não seria um impedimento, porque era um bilhete de identidade português. Então, sendo da União Europeia, não existia nenhuma lei para estar dentro do prazo ou não. Ela fez-me esse comentário mais como aviso e ainda me perguntou se, para além do bilhete de identidade português, se eu tinha outra nacionalidade, algo que não era de todo relevante para o processo, para o meu processo. E então, porque mesmo não tendo o BI, eu podia e tinha até o passaporte dentro da validade. E então, pronto, foram estes comentários aos possíveis impedimentos que esta pessoa me fez quando eu fui fazer o registro, e foi interessante ver como não foi assim tão simples como a minha colega de casa me tinha transmitido. E na verdade, só quando saímos, quando já estávamos mesmo fora do edifício, a minha amiga que me acompanhou me disse que este foi um episódio de racismo, claramente e escuramente. E eu acho interessante pelo facto de eu não me ter apercebido durante aquele momento, porque apesar de não estar no momento não ter sido tão simples e rápido, eu no momento não me apercebi que estas questões estavam relacionadas com os preconceitos que essa senhora tinha sobre mim. E então, quando falei com a minha amiga, só quando saímos, ela fez esse comentário, é que eu relacionei as coisas. E é estranho e interessante pelo facto de, se isto acontecesse em Portugal, eu teria reconhecido, mesmo se fosse só comigo ou com outra pessoa que eu estivesse a acompanhar. Mas naquele momento eu não me apercebi. E então esse episódio ficou marcado por isso, por ter sido um dos primeiros momentos também de chegada ao país e àquela cidade em específico, e por também me ter apercebido destas questões.